Olá pessoal, eu sou o Michel Pereira da Amazon e nós vamos começar aqui o nosso webcast, o nosso webinar sobre instalando uma aplicação web na nuvem AWS. Para quem não sabe, eu sou um arquiteto de soluções da Amazon e o arquiteto de soluções, a responsabilidade dele é de ajudar os nossos clientes e parceiros a moverem seus projetos para a nuvem. Então, nós damos desde introduções à nuvem, como também falamos sobre produtos especializados. Então, falamos sobre EC2, falamos sobre RDS e também damos algumas recomendações sobre como levar essa aplicação para a nuvem. Aqui nesse webinar, nós vamos falar mais sobre o EC2 e o RDS. Então, para quem participou do outro webinar que aconteceu com o José Papo na semana passada, aqui tem a agenda, né? Tem as sessões. Então, no dia 1º aconteceu um webinar a respeito sobre os serviços na nuvem e como fazer uma estimativa de uso. Aqui eu vou, depois essa apresentação será publicada no SlideShare e no Vimeo e na nossa página do Facebook também. Bom, para começarmos, recomendo que vocês tenham uma conta no nosso site. Então, vou abrir aqui o nosso site e por aqui vocês podem fazer um cadastro. Vocês podem até usar o cadastro caso vocês tenham já o cadastro da Amazon.com. E após fazer uma checagem na conta, vocês já podem começar a usar os serviços. Um dos requisitos é um cartão de crédito e a autenticação que é feita através do telefone para saber se realmente é você que está contratando o serviço. Lembre-se que nossos serviços são todos self-service, então você contrata, usa e você paga apenas pelo que usar. Então, eu vou mandar aqui o link no chat. Vocês podem pegar e usá-lo também. Para quem já tenha aqui no console, para quem já tem uma conta, vai ser mais legal que vocês também poderão acompanhar o exercício que eu vou fazer aqui. Então, esse webinar nós vamos focar especificamente no EC2 e no RDS. E nós vamos fazer a publicação de uma aplicação em WordPress. Então, quem não conhece WordPress é uma ferramenta famosa para blog. Então, você pode criar um blog e pode adicionar imagem, pode adicionar vídeo, pode adicionar links, pode colocar e é uma das plataformas mais utilizadas na internet para publicação de conteúdo. Então, a nossa agenda de hoje, nós vamos falar uma introdução bem rápida a respeito das regiões e zonas de disponibilidade. Vamos explicar para vocês o que é o EC2, uma introdução ao EC2, uma introdução ao RDS, explicar um pouco sobre o serviço e mostrar como criar. Depois nós vamos fazer a criação da instância, então nós vamos ter um servidor virtual para nós podermos rodar nossas aplicações. Nós vamos criar um banco de dados, porque o WordPress ele precisa de um banco de dados e de uma hospedagem, né? No caso nós vamos ter que publicar o Apache. Vocês vão ter que rodar alguns comandos de Linux, caso alguém se interesse, mas são comandos fáceis. E vamos fazer a instalação do blog, nós vamos fazer o download do blog direto da máquina, então nós vamos baixar para a nossa máquina e depois publicar. Nós vamos de dentro do console da máquina, baixar o blog lá diretamente, e aí no final eu abro para perguntas e respostas, e talvez possa até ajudar vocês caso tenham alguma dúvida sobre esses passos aqui. Bom, um pouco sobre nossas regiões. Nós temos a Amazon, uma historinha rápida. A Amazon Web Services nasceu
dentro da Amazon.com, pois lá dentro da Amazon.com eles já rodavam vários serviços de cloud computing. Alguém lá dentro olhou e disse, então eu acho que se a gente mexer algumas coisinhas aqui, nós vamos conseguir vender isso para outras pessoas e até ajudá-las a crescer e a escalar como nós fazemos hoje com o Amazon.com. E nisso, as primeiras regiões foram nos Estados Unidos e depois começou uma expansão global, onde a última região que nós temos é a região de São Paulo, que é a região mais recente. E essa região vai fazer um ano agora em dezembro, então nós vamos ter algumas novidades aí também. E então nós temos 3 regiões nos Estados Unidos, temos uma no Brasil, uma na Europa, uma na Ásia e duas na Ásia, então uma em Singapura e outra no Japão. E nesse caso aqui, esses exemplos que nós vamos executar, você pode rodar se você tiver a conta, você pode rodar em qualquer região. Então você não precisa ficar restrito à região do Brasil. Todas essas regiões, ela tem uma precificação diferente. Então nós temos as regiões mais baratas que está a região mais barata que está em West East, que seria essa daqui. E lá tem 4 zonas de disponibilidade disponíveis, que eu vou mostrar para vocês o que é uma zona de disponibilidade. E aqui nós temos o Brasil também. Por latência, eu recomendo vocês rodarem os exemplos aqui no Brasil. Escolher SA-East, porque o acesso é muito mais rápido do que usar o S-East. Então, uma região é um conjunto isolado de data centers em uma determinada geografia. Então, nós temos a região SA-East, onde cada região é composta de no mínimo 2 data centers independentes, mas conectados. E nós chamamos cada zona de disponibilidade, ela pode corresponder a 2 ou mais data centers. Então, a zona de disponibilidade é projetada para ser independente. Então, independente em que sentido? Caso tenha o problema com a zona SA East 1A, ela não interfere no funcionamento da zona 1B. Então, esses casos é muito utilizado para disaster recovery. Então, se você tem sua aplicação rodando no data center 1, acontece uma pane nesse data center, você automaticamente pode começar a rodar suas aplicações no data center 2, porque esses problemas não afetarão o segundo data center. Aqui no Brasil nós temos 2 zonas de disponibilidades, a SA East 1A e a 1B. No caso do US East, nós temos 4 zonas de disponibilidade. Então você pode escolher seu site ou sua aplicação Enterprise para rodar nessas 4 zonas de disponibilidade que são independentes entre elas, mas elas são conectadas com uma fibra de alta velocidade. Já entrando, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar as dúvidas aqui. Tem uma seção de pergunta que eu vou lendo e dependendo eu vou respondendo. Dependendo do caso eu vou respondendo. Então, falando um pouco mais sobre o EC2, o EC2 vamos dizer, seria os nossos servidores virtuais. Então, eu vou falar, a partir de agora, não vou falar mais servidor virtual, vou falar de instância. Então, essa é a nossa nomenclatura que nós temos aqui na Amazon. Nós temos 15 tipos de instâncias disponíveis. Então, nós temos desde as instâncias menorzinhas, que são as instâncias small e T1.micro, e nós temos também desde as instâncias com mais poder de processamento, que são as instâncias de cluster e de GPU, que elas têm muito processador e muita memória. No caso aqui desse exemplo, se vocês estiverem preocupados em em usar o seu dinheiro para fazer esses exercícios, eu recomendo vocês criarem a conta, colocarem o cartão de crédito e usarem todas as instâncias T1.micro. Então, no caso do EC2, tem uma instância chamada T1.micro e no RDS também. E essas instâncias você não é cobrado pelo uso dela durante um ano. Então, para esses exercícios que nós vamos fazer, vocês podem escolher as instâncias T1.micro que vocês não serão cobrados. Quem já tiver a conta, seja mais antigo que tiver a conta,
Aí nesse caso vai ser cobrado pela uma hora muito barata, mas para quem criou a conta agora pode usar esse benefício. Então essas instâncias nós temos vários tipos de instâncias. Então temos instâncias que têm muito processador, então ela tem na média de 24 GB de RAM, mas tem 16 processadores, 8 processadores com 16 núcleos. E temos também instâncias que têm muita memória, né, nesse caso autorizado para banco de dados, muita memória e processadores medianos, justamente porque tem alguns bancos de dados que precisam de muita memória. E você também pode configurar o disco que você vai ter na máquina, ou o tamanho do seu disco. Você pode ter dois tipos de disco na máquina. Você pode usar o armazenamento local da instância, ou senão você pode usar o EBS, que é um que eu vou falar daqui a pouco, que é um volume persistente. No caso, se você usar o dispositivo ephemeral, que é o local da máquina, se essa instância for reiniciada, você perderá todos os dados que estão lá dentro. Se você usar o EBS, você não perde esses dados, eles persistem. O nosso EC2, e tudo isso que eu estou falando, vale tanto para o Windows quanto para Linux. A única diferença é que eu acho que você não vai conseguir subir uma instância Windows rodando na T1.micro. Isso porque o Windows tem umas configurações de hardware um pouco mais exigentes que do Linux. Então, no caso do nós não temos preferência por sistema operacional, mas nós colocamos basicamente Linux e o Windows para rodar. Então nós temos o Windows 2008, temos o R2, já temos imagens com o R2 com SQL Express, com Web Edition. E no caso do Linux, nós temos Red Hat, Ubuntu, o Amazon Linux, que é uma versão nossa, que nós configuramos e gerenciamos. E também tem terceiros que disponibilizam imagens para você usar. Então, no caso, eu sou usuário de Linux e quero usar um Slackware. Procura lá nas imagens que pode ter uma AMI do Slackware que algum parceiro ou algum funcionário da Amazon subiu, ou até vocês mesmos podem subir. Então, essas imagens, quando você cria essa instância, você pode configurá-la do jeito que você quiser, e você pode criar uma imagem disso, como se fosse um modelo. Então, ao invés de você subir outras instâncias e instalar tudo novamente, você pode usar essa imagem para criar instâncias semelhantes à configuração que está dentro do AMI. Isso tanto para Linux quanto para Windows. Você tem um controle total, então quando você cria uma instância tanto em Linux quanto Windows, você tem a senha de administrador e a senha de root. Então você pode desde gerenciar tudo que você precisar da máquina, como não precisa ter permissão nossa para instalar aplicativo, porque você tem a senha do administrador e a gestão da máquina é sua. Porque para quem não sabe, a Amazon utiliza o esquema de responsabilidade compartilhada. Então nós gerenciamos toda a parte do data center e você gerencia o sistema do sistema operacional para dentro. Então você gerencia sistema operacional, regra de firewall, atualização do Windows e do Linux, checagem de log, isso você faz. Se você tiver um problema que você não está conseguindo criar uma instância, aí você aciona a Amazon e nós vamos verificar o que está acontecendo. E nessa EC2 você tem três tipos de instância. Nós vamos usar aqui nesse exemplo instâncias on demand, que é o tipo de instância que você precisa, você escolhe a instância, cria ela e já começa a pagar por ela, pelas horas de uso. E tem um tipo reservada, que aí já é para clientes que já têm um padrão de uso. Então o cliente já sabe que ele vai usar 3 instâncias durante um ano. Então ele pode ir lá, fazer um pagamento adiantado de um valor, muitas vezes de 40% do valor do ano, ou até 50% do valor do ano, e ele tem um desconto nisso. Só que durante o longo prazo, durante um ano, há uma média de até 60% a 70% de redução no custo. Então, se você usar uma instância on demand durante um ano, comparada com uma reservada, você vai ter na média de 60% de economia. Essas instâncias EC2, eles têm o Elastic Block Storage, o EBS, que são dispositivos de storage duráveis. Então, ele tem um tamanho de, no mínimo, 1 GB até 1 TB. Você monta ele como se fosse um drive na instância, então você
como se fosse um HD externo, você pode pegar e plugar na instância, ele aparece automaticamente. E se você precisar reiniciar ou até desligar a instância e descartá-la, todos os dados que estão no EBS, eles persistem. Então, em muitos casos, tem clientes que têm uma instância rodando com um disco EBS. E muitas vezes a instância tem algum problema de software, uma aplicação de patch, ele precisa jogar a instância fora, ele faz isso tranquilamente, porque a nossa recomendação na Amazon é que você não fique tentando depurar o problema, é que você jogue fora e crie uma instância nova. E nesse caso, os dados estando no EBS, eles são duráveis, então você pode jogar a instância fora, criar uma nova instância, pegar esse disco EBS e associar essa instância. Então você tem todo o acesso aos dados. Então esses dados também são disponíveis, que eles são replicados dentro da instância. Você pode fazer um backup de uma forma rápida, você pode clicar no volume EBS e criar um snapshot. Esse snapshot ele é armazenado dentro do S3 e você também pode criar um novo volume EBS através desse snapshot. Então isso aqui é muito utilizado para desenvolvedores que precisam fazer testes de código. Eu preciso aplicar um código novo, só que eu não queria quebrar o ambiente de produção. Então você vai lá, cria um snapshot do EBS, cria um volume novo, associa uma instância e roda o seu código lá nesse volume de teste. Se rodar tudo bem, você pode destruí-lo, apagá-lo e rodar em produção. Vamos falar um pouquinho sobre o RDS. Então, o RDS é o nosso banco de dados, o serviço de banco de dados relacional. Mas por que ele é chamado de serviço? Porque nesse caso aqui, você pode entrar no nosso console e fazer a contratação desse serviço de banco de dados. E esse serviço, ele tem também no mesmo modelo de responsabilidade compartilhada. Então, a responsabilidade da Amazon é de manter o banco online, funcionando, fazer o backup desse banco, fazer atualizações do software, verificar se o MySQL, se o SQL Server ou Oracle estão atualizados, e você fica responsável pela parte de gerenciamento interno do banco. Então, criar o banco, criar tabela, verificar o índice, verificar a performance. E esse RDS, você também tem algumas facilidades. Então, o seu time de gerência de infra não precisa ficar preocupado com a saúde do servidor rodando o banco de dados. Você apenas vem aqui, seleciona ou entra através do nosso console, seleciona o tipo de banco de dados que você vai querer. Nesse caso, nós temos 3 bancos de dados. Para este webinar, nós vamos usar o MySQL, que é um banco de dados open source e muito famoso no mundo Linux e PHP. Então você tem todo esse gerenciamento feito pela Amazon, então você não precisa se preocupar. Inclusive ele tem o backup automático, que você pode até passar uma janela de horário. Eu quero que o backup do meu banco seja feito todo dia às 5 horas da manhã, porque quando a minha aplicação não tem muito acesso. E também tem a opção de você deixar esse backup para a Amazon gerenciar para você. E você pode usar sua ferramenta de query normal. Então, para quem usa o SQL Server da Microsoft, você pode usar o Query Analyzer tranquilamente. Quando você acessa esse serviço RDS, você faz a criação da instância do banco, você recebe um IP, um usuário e uma senha para conectar. E você também tem os 2 modelos de negociação, tem o on-demand e o reservado. Para quem vai rodar projetos a longo prazo, recomendo sempre escolher a opção de reservada. Nesse caso aqui, você pode falar com o gerente de conta, mandar um e-mail para mim que eu encaminho aqui dentro e alguém pode te dar uma atenção maior sobre o on-demand ou a reservada. Então, nós vamos começar aqui as nossas demos, esse webinar. Então, o primeiro passo é como criar uma instância. Então, eu vou entrar no nosso site da Amazon Web Services.
Eu vou clicar aqui nesse caso, como eu já estou logado, eu vou abrir o console direto. Se você não tiver conta, você pode também criar por aqui. Então você pode selecionar a opção que eu sou um novo usuário e fazer sua conta. Então, enfatizando novamente, sendo até um pouquinho chato, usem sempre a instância T1.micro, porque nessa instância, se a sua conta tiver até 1 ano, você não vai pagar pelo uso dessa instância. Aqui, esse é o nosso console. Então aqui nós temos todos os nossos serviços, e nesse caso nós vamos usar esse daqui, o EC2, que são os nossos servidores virtuais na nuvem. Então você dá um clique nele. Fizeram uma pergunta aqui se sempre tem que usar o EBS. Não é que sempre tem que usar. A nossa recomendação é usar o EBS, mas tem alguns tipos de aplicação que não precisam do EBS. E aí, no caso, a aplicação faz o download de dados automático, processa e devolve. Então, nesse caso, não precisa de usar no EBS. Então, aqui, esse é o painel de controle do EC2. Então, aqui você tem uma ideia do que está acontecendo na sua conta. Então, tenho 5 instâncias que estão rodando, tenho 10 volumes EBS, tenho um par de chaves, 2 IPs, isso aqui eu vou explicar depois, e tem um balanceador de carga também. Então, aqui você pode tanto criar sua instância através desse botão, ou através da aba vindo aqui nas instâncias. Vocês vão ver algumas coisas a mais aqui, então não fiquem preocupados. E aqui eu tenho instâncias que estão rodando e tenho instâncias que estão paradas. Aqui é o tipo da minha instância, se ela está baseada no EBS ou não. A IMI que eu usei, que foi a configuração que eu peguei, então eu peguei uma imagem do Amazon Linux para rodar. Então nesse caso aqui é Amazon Linux, Amazon Linux. Essa aqui também, o VPN Gateway e o client também são Amazon Linux. Então para você criar sua instância, você vem aqui, clica no botão Launch Instance. Ele vai abrir, vamos usar o Wizard mesmo. Você clica no Continue. Nesse caso, eu vou selecionar o Amazon Linux, mas aqui você pode ver todos os tipos de instância que nós temos. Então nós temos aqui na região de São Paulo, que vocês podem ver aqui atrás, que é qual estou selecionado, tem o Amazon Linux, Red Hat, SUSE, Ubuntu e o Windows. Tem algumas regiões que tem até o Amazon Linux para cluster de processamento. Então nós vamos selecionar o Amazon Linux 64 bits mesmo. Aqui ele pergunta para mim quantas instâncias eu vou querer. Então posso colocar uma, 10 ou 100. No caso vai ser uma só. E o tipo de instância. Então aqui, para vocês, eu recomendo usarem sempre esse T1.micro, porque ela é uma instância que tem esse free tier, você não paga pelo uso dela. Só que ela é uma instância limitada, então não vai colocar seu site de produção para rodar nesse tipo de instância. Eu vou com M1.small para rodar um pouquinho mais rápido. E aqui tem a outra opção, eu vou rodar EC2 mesmo. E aqui tem a zona de disponibilidade que eu falei para vocês no outro slide, que aqui você pode selecionar, vamos dizer, qual data center você vai querer rodar. Então eu vou selecionar aqui no 1A, apenas para ficar mais simples para mim. Clica no Continue. Aqui ele tem umas opções avançadas, então eu posso selecionar um kernel que tenha, por exemplo, IPsec, que tenha VoIP, que tenha alguma configuração específica, mas aqui eu vou deixar tudo normal. E também uma outra opção interessante, esse Termination Protection, que é proteção contra terminação. Então aqui é o velho caso do estagiário que sem querer vai lá e manda parar a instância, ou manda terminar. Então aqui você pode fazer a prevenção contra esse término.
Você consegue só desligar e iniciar a instância, ligar e desligar a instância. Você não consegue matá-la. Para matá-la, você tem que ir lá na instância, trocar a opção de terminação, e aí sim você pode desligá-la. Então, vou dar continue novamente. E aqui entra na configuração do storage, do disco da máquina. Então, eu posso criar um volume ABS, posso adicionar até mais discos, então posso adicionar um outro disco aqui de 10 gigas, que é onde vão ficar meus dados, mas nesse exemplo eu não vou usar, eu vou usar a configuração padrão mesmo. O nome da minha instância, então eu vou colocar como webinar EC2 RDS. Vocês podem colocar até outras tags também, então por exemplo, projeto, meu website. Clica no continue. E aqui vem a parte que eu não considero, ela é simples, mas vocês têm que prestar muita atenção. Nessa questão aqui, os nossos acessos, como a Amazon tem a responsabilidade compartilhada, então nós não temos acesso à sua instância. Então, você pode ligar para a gente, eu perdi meus dados, preciso que vocês entrem na minha instância para ver o que está acontecendo. Nós não vamos entrar. E todas as instâncias, ela tem um conceito de chave pública e chave privada. Então, quando você vai criar sua instância pela primeira vez, você tem a opção de criar uma chave, usar uma chave. Então, aqui eu estou usando a minha chave que eu já tenho aqui comigo, mas, por favor, quando vocês forem criar a sua chave pela primeira vez, criem sua chave, faça o download dela e guarde como se fosse a coisa mais valiosa da sua vida. Porque eu já vi cliente perder acesso às instâncias porque ele tinha perdido a chave e ter que subir toda a configuração novamente. Então vou usar minha chave, vou dar o continue. Aqui eu tenho esse security group, que nós chamamos de security group, mas na realidade é um firewall. Eu posso até vir aqui e criar um novo security group. Então eu vou criar um security group chamado webinar EC2RDS. O grupo eu vou colocar regra padrão de firewall. E aqui eu começo a adicionar as minhas regras. Então, como é um Linux que eu vou usar, eu vou adicionar acesso via SSH, da origem qualquer da internet, inclusive até vocês vão poder conectar. Eu vou colocar, como um servidor web, ele vai ter que rodar um Apache, eu vou colocar o acesso via HTTP para receber conexões da internet. Então, isso aqui eu posso criar agora, estou criando para mostrar para vocês, mas vocês podem também selecionar uma regra de security group padrão, tem um default que ele já vem com tudo bloqueado, depois com calma você pode criar seu security group, ou senão você já faz por aqui mesmo. Aqui ele não aceita. Aqui eu tenho uma configuração padrão. Então aqui eu tenho uma revisão do que eu estou criando. Então eu estou criando uma instância rodando no SAIST1A, uma instância small, que é o tipo on demand, e aqui a configuração do meu Linux. Eu estou usando o Amazon Linux. Então eu vou clicar no botão Launch e essa instância será criada. Aqui eu posso clicar nessa opção, nesse link de visualizar minha instância, então ele vai mostrar aqui para mim, deixa eu até filtrar aqui, que eu tenho uma instância chamada Webinar, que está pendente e ela está sendo criada. Então aqui basicamente depois que a instância for criada, eu vou receber um IP, onde eu vou fazer a conexão com vocês através da SSH. Aqui também eu vou deixar um link depois, que como eu estou usando no Mac, eu vou deixar um link para vocês como faz para como faz para conectar
através do Windows, que tem apenas que fazer o PUT, que é o software que faz conexão via SSH no Windows, ele tem uma conversão de chave que você tem que fazer. Eu vou mostrar para vocês como conecta via terminal e como conecta usando uma ferramenta que nós temos aqui de SSH. Então a instância já está no estado running, quer dizer que ela já está inicializada e funcionando. Então eu cliquei no refresh, no botão refresh, e aqui eu tenho o IP dessa instância. Então vamos conectar nela. O que você pode fazer, eu vou mostrar para vocês aqui, é clicar com o botão direito em cima da instância, clicar na opção Connect, acho que foi muito rápido aqui. Você pode clicar na instância, clicar com o botão direito nela, tem a opção Connect, você clica no Connect e você pode usar o seu navegador para fazer a conexão. Então no seu navegador, ele vai pedir para você onde está a sua chave, o caminho da sua chave. Então a minha chave, no caso, está nesse caminho. E depois que você preencher o caminho da sua chave, você pode clicar no botão Launch, Launch SSH Client. No caso aqui ele vai precisar do Java para rodar. Então como eu não tenho Java nessa máquina, eu vou rodar através da linha de comando. Mas para vocês que têm um Java, você só clicar no Launch, ele vai abrir um cliente Java de SSH para você, já conectado na instância. Então daqui eu prossigo no terminal. Então o comando para conexão, eu vou usar esse aqui. E como essas instâncias elas são novas, há sempre essas instâncias do Linux são novas, tem algumas, se você escolher o Ubuntu, ele não vai deixar você logar com root, o Amazon Linux também não. Então o usuário é esse EC2-user. Então, basicamente, é esse comando aqui, eu vou mandar no chat para vocês verem também. Como é a primeira vez que eu estou conectando, ele pede para verificar se esse é o IP está correto, se eu conheço esse IP mesmo. Então eu vou digitar yes. E pronto, estou dentro da minha instância. Então, aqui nessa instância eu posso executar vários comandos. Então ls, catba, etc. WD, então posso ver quais são os usuários que estão criados. Então tem um Linux totalmente gerenciável por mim. Então eu vou virar root. Vou até guardar esses comandos. Então vou virar root. E como eu vou precisar de um servidor web, eu vou instalar o Apache. Então vou digitar yarn install httpd. E como eu vou precisar do PHP também, eu posso colocar aqui também PHP. Então aqui ele vai dizer que ele tem algumas dependências que precisam ser atendidas. Estou de acordo com as dependências. Digito yes. E ele vai começar a instalar o Apache e o PHP para mim. Nesse caso aqui, ele apenas fez a instalação do Apache. Ele não iniciou, não fez nada. Então se eu tentar acessar esse IP aqui na porta 80, ele vai dar uma mensagem de erro, que a conexão foi recusada. Porque está liberado no firewall, mas não, não tem nenhum serviço escutando na porta. Para manter sempre o Apache online e funcionando, eu vou falar que, através desse comando chkconfig, eu vou falar que o Apache
tem que estar online e toda vez que a máquina iniciar ele tem que estar rodando. E eu vou iniciar o Apache. Então que ele deu o start em HTTPD e eu já posso acessar o meu site, o meu servidor através desse nome aqui. Então criei uma nova aba e vou acessar. Como não tem nenhum site configurado, ele já mostrou para mim automaticamente essa mensagem de boas-vindas. E então acho que a partir daqui nós podemos prosseguir para o exemplo da nós vamos criar então o banco de dados para suportar o WordPress. Então eu volto para o console, venho aqui nos serviços, seleciono o RDS, esses exemplos estou rodando todos em São Paulo, mas eu poderia fazer em qualquer uma dessas regiões. Então, se você tem um projeto rodando na Ásia, você pode, daqui do Brasil, subir o seu projeto lá na Ásia, com a mesma conta. Então aqui eu vou dar um launch a uma instância de banco de dados. Aqui eu tenho todas essas opções de banco de dados, então eu tenho o MySQL, o Oracle, o SQL Server Web, o Server Standard e o Web Edition. No caso, eu vou selecionar o MySQL. E aqui entra a configuração do MySQL. E aqui entra a configuração do MySQL. Então, eu vou usar o 5527, que é uma versão padrão, porque o 558 é recente, então eu vou usar uma versão padrão que está lá. O tipo de instância é como se fosse o EC2. Eu posso ter banco de dados com mais processador, mais memória ou mais processador e memória. Então, neste exemplo, eu vou selecionar o db.m1.small. Vocês podem selecionar o t1.micro, para vocês não pagarem. Aqui tem a opção de multi-AZ. Ele faz uma replicação automática do banco de dados entre duas zonas de disponibilidade. Então, caso o banco caia na primeira zona, automaticamente a segunda assume com os dados originais. Nesse exemplo eu não vou precisar. E do resto eu vou usar todas as opções padrões. Então, no storage, isso aqui quer dizer o tamanho do meu banco de dados. O SQL, o MySQL Server, ele tem uma limitação de bancos de até 1 tera. Então, aqui eu vou usar o mínimo, que são 5 GB. Vou criar o nome da minha instância, então vou colocar o nome como meu banco de dados. O nome do usuário root. O nome do usuário eu posso colocar qualquer usuário, eu vou colocar root. E uma senha minha. Clico em continue. Ele já pede para criar um banco de dados, então eu vou criar um banco de dados chamado WordPress. E aqui a zona de disponibilidade. Lá atrás, vocês lembram que eu selecionei a zona 1A? Então eu vou selecionar a zona 1A também pela velocidade, porque estará na mesma zona de disponibilidade, o acesso vai ser muito mais rápido. Mas como é via internet, eu poderia também acessar via 1B, que eu teria ficaria um pouquinho mais lento, mas também poderia fazer essa configuração. Clique em continue. Tem uma outra opção que nós vamos precisar mexer depois, que é o Security Group, que aqui eu não consigo criar. Eu vou mostrar para vocês como crio na sequência. Clique em continue. O meu backup vai ser automático. Eu posso fazer a retenção dele durante 7 dias. E eu vou deixar todas as opções padrões. Então, se a Amazon precisar fazer alguma manutenção no banco, pode fazer o momento que quiser, ou se não, eu posso selecionar um período para fazer a manutenção. De madrugada, à tarde, de manhã. E o backup também eles podem fazer durante qualquer hora do dia. Clique em continue. Ele dá uma geral para você ver se tem alguma opção que você esqueceu ou não. E eu clico em LaunchDB. Então ele já está criando o banco de dados. Aqui eu posso ver os bancos de dados que estão rodando.
No caso, a instância meu banco de dados está sendo criada. E esse processo aqui demora um pouco, porque ele tem que subir uma instância, fazer o backup dela, verificar se está tudo certo, para depois liberar para você. Vamos aproveitar que está criando então, e vamos já fazer a instalação do WordPress. Então eu vou entrar no site do WordPress, que é o br.wordpress.org. Vou mandar para vocês aqui. Vou mandar no chat o link do WordPress. Então eu vou pegar essa opção aqui mesmo. Só que como eu não vou baixar para minha máquina para subir na instância, eu vou clicar com o botão direito. Opa. Vou copiar o link, vou dentro da minha instância e vou fazer o download dentro da instância. Nessa configuração do Amazon Linux, o site fica dentro do diretório /var/www/html. Então vocês podem digitar cd espaço /var/www/html e entrar nesse diretório. E nós vamos fazer o download aqui. Então aqui eu vou usar o comando do Linux que chama wget. Então eu vou colocar wget e o nome do arquivo que eu preciso baixar. Então aqui eu tenho o WordPress na máquina. Agora eu vou fazer a extração desse WordPress. Ele vai criar um diretório chamado WordPress, com todos os arquivos lá dentro. E a única recomendação que eu dou para vocês aqui agora, como nós estamos fazendo com o usuário root, aqui ele colocou o dono como nobody. Para esse exemplo, eu vou trocar o dono dos arquivos para o usuário do Apache. Então o Apache vai ter permissão de escrita nesse diretório. E agora eu já posso entrar no meu site e prosseguir com a instalação do WordPress. Ah, mas como o WordPress é inteligente, ele disse que está faltando uma extensão do MySQL do PHP. Vou voltar aqui no meu terminal e fazer a instalação dessa dependência. Vou mandar para vocês aqui fazerem também, que deve ter dado a mesma mensagem de erro. Digito Yes e confirmo a instalação. E agora é só reiniciar o Apache para o PHP estar com essas configurações aplicadas. Então se eu der um refresh aqui, ele já vai pedir para fazer a configuração. Então vamos lá, vamos criar um arquivo de configuração. Aqui é um requisito básico do que ele vai precisar. Então eu posso até passar para a próxima tela. Então aqui ele vai pedir o nome do banco de dados. Então lá no nosso exemplo anterior nós criamos o banco de dados chamado WordPress. O nome do usuário e a senha. Eu coloquei essa senha fácil para não esquecer. E aqui entra uma informação que é onde está esse servidor de banco de dados. Então vou voltar na minha tela do RDS. Vou ver o estado do banco de dados, então ainda ele está criando. Então quando ele está criando, eu vou aproveitar aqui para adiantar as regras de firewall. Então, tanto a instância quanto o banco, eles precisam de regras de firewall aplicada. Então eu clico no DB Security Group, vou criar um novo aqui, chamado Webinar EC2 RDS.
Coloquei uma descrição que libera o banco para o servidor 1, sem criar. E aqui eu posso fazer várias configurações. Então, eu posso colocar o IP da minha empresa, liberando acesso só para a minha empresa. Eu posso fazer a liberação para a internet. E também eu posso fazer a liberação aqui para um outro security group que nós criamos. Então, todas as instâncias que tiverem dentro desse webinar EC2RDS, elas podem acessar esse banco de dados. Então, isso aqui é apenas uma configuração, é um grupo. Então, tudo que tiver ali dentro, automaticamente ele vai acessar o banco de dados. Então, eu só seleciono isso, cliquei no adicionar, aqui ele está autorizando ainda. Eu dou um refresh para ver como que está a configuração está sendo aplicada. E depois eu vou mudar esse banco de dados, que já está pronto aqui. Eu vou mudá-lo para esse outro security group, que é o webinar EC2RDS. Sim, modificar. E nisso eu aguardo acho que uns de 2 a 3 minutos para a configuração ser aplicada. Como o meu banco de dados já está pronto, aqui ele entrega esse endereço para mim, que é um endpoint, que é exatamente onde eu vou conectar. A recomendação é que vocês nunca usem um IP para conectar no banco de dados. Usa sempre o nome dele, esse endpoint, porque isso pode mudar dependendo da atualização de software e tal. Isso aqui pode ser mudado. Então eu vou copiar esse endpoint, vou lá na minha instalação do WordPress e vou colocar onde está o servidor do banco de dados. Depois disso, o prefixo WordPress WP mesmo, pode deixar como padrão. Depois disso é só clicar em enviar, que ele vai tentar fazer a conexão com o banco, criar as tabelas e já deixar o WordPress instalado para você. Então aqui ele fez a conclusão dessa parte, então ele tem todos os acessos ao banco. E agora é só mandar instalar. E aqui já é um processo do WordPress mesmo. Então aqui ele está pedindo o nome do meu blog. Então eu vou colocar webinar EC2 com RDS, o nome de um usuário, uma senha e um e-mail para receber as informações. Depois é só clicar em instalar WordPress. Então aqui o meu blog está pronto, eu tenho meu usuário e a senha que eu escolhi. Depois disso é só clicar em login e ele vai me mandar para o administrador do WordPress. Então aqui eu posso colocar meu usuário e a senha super difícil que eu escolhi. Não vou salvar. Então aqui eu já tenho meu blog em WordPress funcionando. Se vocês quiserem ver o blog funcionando, vocês podem entrar nesse endereço aqui. Vou mandar para vocês. Então nisso vocês estão acessando esse blog. E aqui você pode fazer toda a parte de gerenciamento do blog. Então você pode até criar um post. Então aqui eu tenho esse post e eu vou publicar esse post. Então quem acessar esse endereço aí que eu acabei de publicar, já verá esse post novo publicado. Olá, participantes. Então aqui tem até um link para o meu e-mail, caso vocês queiram mandar alguma informação para mim. E aqui é a página inicial do meu blog.
Então, olá participantes, meu e-mail, se vocês quiserem comentar, comentários estão ativados. E esse aqui é a conclusão do nosso webinar. Então, como você faz para subir uma instância em EC2, rodando com RDS. E a recomendação é sempre vocês utilizarem as instâncias T1.micro. Porque no T1.micro você usa essa oferta gratuita, que é onde você não paga por essas instâncias durante um ano. Essas instâncias T1.micro. Eu vou abrir aqui agora rapidinho para perguntas e respostas. Tenho várias perguntas aqui. E eu vou respondendo e vou lendo aqui para vocês. Então tem aqui, tem como mudar uma instância de um país para outro? Nesse caso seria de uma região para outra? Não, não tem como mudar através de um clique, mas existem ferramentas na internet que podem te auxiliar com a mudança. Teve até uma boa sorte aqui. Uma questão boa aqui. Nesse caso, nós estamos acessando com esse IP aqui. Se eu reiniciar essa instância, eu vou ganhar um IP totalmente diferente. E é nesse caso, então se eu vir aqui no EC2, eu precisei fazer uma manutenção na máquina e na instância preciso reiniciá-la. Se eu reiniciar essa instância, eu vou ter um IP totalmente diferente. Esse IP aqui, se eu reiniciar, ele vai mudar. Então, para isso, existe o Elastic IP, que eu posso fazer, alocar um novo IP. Então, eu peço um novo IP, ganho um endereço IP e associo a essa instância. Que aqui já tenho outros IPs associados aqui. Opa, esse aqui não vai servir, tem que ser o de cima. Eu associo esse IP a uma instância. Então, essa instância, ela vai ter esse IP fixo para o resto da vida dela. Então, aí você pode fazer uma mudança do DNS e apontá-lo para esse IP aqui, que esse IP nunca vai mudar. Outra questão. As instâncias elas não podem compartilhar o volume EBS. Então, não posso ter um volume EBS associado a duas instâncias. É sempre a uma instância. E o que você pode fazer é associar a uma instância e depois usar uma ferramenta de compartilhamento, como Windows Shares ou no Linux o NFS para fazer o compartilhamento entre outras instâncias. O endpoint aqui estão sobre o endpoint pode mudar. Então, se é necessário fazer uma manutenção programada, como uma atualização do software do RDS, muitas vezes a instância ela é reiniciada e ela vai rodar em outro servidor. E aí esse nome endpoint, o nome não vai mudar, mas o IP pode mudar. E a recomendação na Amazon é nunca usar IP de serviço. Nesse caso aqui, só do Elastic IP. Então, nome de host, sempre usem o hostname da máquina, nunca usem o IP direto. Fizeram uma outra questão aqui, se tem como instalar um sistema operacional do zero. Não tem como instalar um sistema operacional do zero, mas a Amazon tem umas instruções de como você criar a sua própria versão do Linux. O Windows não tem como fazer isso, mas você pode... eu tenho o Linux do Michel. Então você tem algumas instruções que você pode usar para publicar uma versão de Linux sua lá. Só que o kernel é nosso. Estão perguntando se tem algum relatório com todas as configurações feitas. Esse webinar está sendo gravado e ele será disponibilizado na nossa página do Facebook, que eu vou mandar para vocês aqui.
Vou mandar aqui no chat para vocês. Vocês podem acompanhar por lá também. As instâncias do Linux, eu fico perguntando aqui se a instância Amazon Linux possui algum tipo de segurança pré-configurada. Ela não tem uma configuração, vamos dizer, uma configuração de segurança. Ela vem com uma opção básica. Não tem nenhum serviço instalado, então não tem, o único serviço instalado que tem é o SSH para permitir que você logue remotamente. Ela não vem com Apache, não vem com MySQL, não vem com servidor de correio, não vem com nada. Isso você tem que instalar tudo por sua conta. Então, essa é a nossa única segurança que nós colocamos na instância. Nenhum serviço é iniciado. Sendo uma questão interessante, quantas instâncias T1.micro podemos ter rodando? Você pode ter rodando horas de instância. Então, eu acho que para as instâncias T1.micro, você pode ter rodando até 750 horas por mês. Então, você pode criar 750 instâncias e rodar em uma hora, como você pode criar uma instância e rodar durante o mês inteiro. Vou mandar aqui para vocês o link do nível gratuito, que vocês podem ter mais informações sobre quais serviços vocês podem rodar também. A outra questão, nós entramos via SSH no servidor usando o EC2-user, que é um usuário sem permissões da Amazon. Você não existe senha padrão para ele, mas você pode diminuir o nível de segurança do Linux. Então você pode entrar na configuração do SSH e falar que, por exemplo, você pode permitir login com root, ou senão você pode ativar o login através de senha. Você entra na configuração do SSHD, habilita o login via senha e coloca uma senha para o EC2-user. Você não pode usar o mesmo prefixo para várias instâncias. Nós temos, caso você precise rodar 3 ou 4 instâncias para aguentar a carga do seu site, você pode rodar um Elastic Load Balancing. Então, você coloca um ELB na frente dessas instâncias e ele automaticamente distribui o acesso para essas suas instâncias que estão atrás. Uma coisa também, se você, vou até mostrar aqui, se você criar a sua instância como T1.micro e depois você vê que não vou querer desligar essa instância, eu vou querer usar ela mesma, promovê-la para a produção. Tem uma opção aqui que você pode mudar o tipo de instância. Vou pegar uma instância que está desligada, então você pode vir aqui, você desliga a instância e muda o tipo de instância. Então você pode mudar de T1.micro para M1.medium e já pode promover essa instância para a produção. Vou responder mais duas perguntas aqui e nós vamos partir para encerrar. Então, pedindo aqui um exemplo de load balancer. O load balancer ele vai requerer um webinar somente para ele. Podemos ver no futuro de fazer um webinar exclusivo para o load balancer. A última pergunta é sobre quanto ao resize da máquina, esse processo de troca de instância, se ele pode ser automatizado. A Amazon, nós temos o console, que você pode gerenciar suas instâncias através do console. E também temos ferramentas de linha de comando. Aqui eu não tenho, ele não está funcionando, mas nós temos alguns comandos, por exemplo, esse EC2 Describe Instances, ele mostra exatamente esse relatório aqui atrás para mim. Esse relatório aqui está aqui atrás.
e eu posso até executar comandos por aqui, como rodar instâncias, e eu passo o tipo de instância que eu quero. Bom, pessoal, então vou encerrar o webinar. Então, aqui, então lembre sempre de usar essa opção de instância de oferta gratuita, que são as instâncias T1.micro. Nós temos tanto para o EC2 quanto para o RDS. Aqui nós vamos divulgar também algumas documentações que nós temos. Então temos um e-book que é muito legal. Eu li várias vezes esse e-book, que ele te mostra, ele te dá ele passa por os serviços mais utilizados da Amazon, a EC2, a RDS, explica o conceito de zona, explica o conceito de região e também dá uma passada sobre os serviços. E nós temos os manuais, que é um guia de conceito básico do EC2, do RDS, do S3 e do VPC, que são as documentações mais acessadas. E nós vamos também ter outras Cloud Sessions no dia 14/11, que é uma continuação da parte 1, que é uma visão geral sobre os nossos serviços. A parte 1 está gravada e na nossa página do Facebook vai ter lá também. E no nosso canal do SlideShare também vai ter. E no dia 22, nós vamos demonstrar também através do webinar sobre como você faz para subir um site estático usando o S3 e o CloudFront. Isso aqui foi um pedido que várias pessoas fizeram, porque muitas vezes, não quero subir uma instância. Então você publica um HTML, ou um Flash, ou um vídeo, e você distribui ele através do nosso serviço de distribuição de conteúdo. Então, pessoal, eu queria agradecê-los. Esse aqui é o nosso blog e a nossa conta no SlideShare. Então, se vocês quiserem, vou até pegar aqui e mandar para vocês. Então, se vocês quiserem saber mais informações sobre próximos webinars e qualquer outra informação sobre a Amazon, vocês podem entrar nesses canais. E também deixo o meu e-mail e a página do Facebook. Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo.